primeiro lugar, super obrigado pela presença mesmo de vocês. Eu sou, para quem não me conhece, Cecília Russo Troiano. Eu sou sócia da Troiano Branding junto com o Jaime, ou como o Jaime prefere que eu fale, eu sou esposa do Jaime e sócia do Jaime nessa ordem. Eu vou estar apresentando para vocês esse trabalho, mas é um trabalho feito a muitas mãos dentro da Troiano. Eu queria fazer uma menção super especial e eles vão falar um pouco para vocês também, que é a Patrícia Valério e o Eduardo Araújo, além do Jaime, que foi nosso mentor e inspiração aqui em todo o projeto, e fomos ali esse time de 4 pessoas trabalhando fortemente no que a gente vai mostrar aqui para vocês. Em primeira mão a gente está mostrando isso, para dizer que não é em primeira, a gente mostrou só para os nossos parceiros, a gente tem uma empresa e a gente tem uma metodologia que eu vou contar qual é. Então, a gente apresentou isso só para os Estados Unidos, que eles são os nossos parceiros nessa metodologia que a gente usa aqui. Mas eu queria começar contando para vocês por que a gente pensou nesse tema. Quer dizer, hoje o tema da pandemia está na boca de muita gente, está nas nossas próprias bocas, né? A gente foi ali, vamos dizer, veio um tsunami em cima da gente, chegou a Covid-19, não pediu licença, e a gente viu histórias, números, histórias tristes, a maioria delas, e a gente nem de longe imaginaria que a gente ia estar juntos hoje, dia 20 de agosto, pelo Zoom, né? A gente podia estar tomando um café ou fazendo muitas outras coisas. Mas o que a gente enxerga nesse período, esse talvez tenha sido um momento único na história nossa, como brasileiros, que a gente viu aflorar o que nós temos de melhor e o que nós temos de pior enquanto povo brasileiro. Isso também vale para as marcas, né? Nós, como Troiano Branding, a gente parte de uma frase que a gente gosta muito, que é a seguinte: só constrói marcas fortes quem conhece de gente. Então, conhecer gente também durante um período difícil como esse da pandemia, para nós é fundamental. Porque eu acho que as marcas também aprenderam, algumas delas, como agir nisso, como mostrar empatia nesse momento. Então, talvez vocês se lembrem, mas a gente vê tanto a Latam quanto a Gol transportando os profissionais de saúde de graça para que eles pudessem fazer atendimentos em áreas mais remotas. A gente vê 99 com distribuição de vários itens de necessidade em alguns postos em que eles estavam fazendo isso. Uma Nestlé fazendo doação de alimentos para idosos. Logo no começo a gente viu o Ambev, IP, com a produção e distribuição de álcool gel. Acho que Magazine Luiza também teve um papel fundamental, que a gente vê que tem outros subprodutos negativos da pandemia, como o caso de violência contra as mulheres, contra as crianças, que foi um número assim elevadíssimo, a gente nem imaginaria uma coisa dessa. Esse é um lado, né, como a gente fala, mostrou o pior também do brasileiro. Magazine Luiza encampou essa batalha. Bradesco, Itaú e Santander, uma iniciativa maravilhosa de 3 bancos rivais se juntando em prol da saúde. Enfim, iFood também. E eu queria mostrar um filme agora para vocês, que eu achei um dos filmes muito bonitos, e a gente que tem automóvel, acredito que a maioria que está assistindo aqui, a gente se locomove pela cidade de carro. Sei que alguns não, né? Nosso amigo Eli não usa carro, talvez alguns de vocês não, mas a gente sempre tem uma visão dos motoqueiros negativa. E eu acho que a pandemia nos trouxe um olhar mais bondoso em relação aos motoqueiros. Nesses dias em que muitos precisam ficar em casa, muitos também precisam ficar nas ruas. Gente que merece uma homenagem e também um agradecimento. Chega pra fora. Muito obrigada. Mas essa entrega é para você. Sério? Muito obrigada pelo seu trabalho. Sério? Obrigado. Deus abençoe essa semana. Tá? Obrigado. Obrigada, bom dia. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada, parabéns. Obrigado, viu? Valeu. Muito obrigado. Eu agradeço, tá? Valeu. Minha querida, obrigado. Boa tarde. Para muitos poderem ficar em casa, os entregadores precisam ficar nas ruas. Agradeça um entregador, você também.
Essa é uma pergunta uma fala de uma das pessoas que a gente entrevistou. E a gente até trouxe ela para o convite que a gente fez para vocês e como destaque aqui. Porque ela nos inquieta, ela traz, inclusive, o caminho pelo qual a gente vai percorrer esse túnel, né? Então, a fala faz: entramos em um túnel escuro, longo e amedrontador. Meu Deus, como vamos sair dele? Será que vamos? Vamos. Mas o que nos espera do lado de lá? Eu acho que todos nós, de um jeito ou de outro, estamos vivendo essa inquietação. O que nós vamos ver do lado de lá? Nós estamos todos os dias tentando imaginar o que a gente vai ver do lado de lá. A gente faz previsão, a gente assiste live, a gente lê coisas, a gente chuta outras coisas. Esse estudo nasceu da nossa inquietação como profissionais que gostam, que somos curiosos, que gostam de entender de gente, para saber assim, como que nós vamos sair do outro lado do túnel. A gente ainda está no túnel, pessoal. Não, a gente não estaria fazendo esse evento desse jeito, a gente estaria de outro jeito. Mas esse estudo que eu quero mostrar hoje nasce daqui. E o que nós fizemos? A gente usou uma metodologia que chama ZMAT. O nome dessa metodologia vem... espera um pouquinho só. O nome dessa metodologia vem de Zaltman, que é o criador, professor de Harvard, Metaphor Elicitation Technique. Mas só para eu contar para vocês da onde é a origem dessa técnica, eu queria também passar mais um filminho que conta como que o Dr. Zaltman, residente em Boston, professor de Harvard, criou essa metodologia. Qual foi o insight dele para pensar nessa metodologia em particular? Então, aqui eu queria passar mais um vídeo para vocês. Quantas vezes você já perguntou ao seu consumidor o que ele pensa sobre sua marca, seu novo produto, a embalagem? Eles dizem que gostam, dizem que comprariam. E quando o produto é lançado, ele fracassa. Em 1990, Jerry Zaltman foi ao Nepal e pediu que alguns locais registrassem suas vidas por meio de imagens. Quando Zaltman olhou para as imagens, ele notou que em todas elas os pés das pessoas estavam fora da fotografia. Os entrevistados, então, se deram conta de que os pés descalços ou com sapatos velhos eram um sinal de pobreza, algo que eles inconscientemente tentavam esconder. As imagens trazem significados que as palavras jamais poderiam expressar. A mente faz uso de uma linguagem complexa para dar sentido a emoções inconscientes. Por isso é impossível entender a mente do consumidor espionando pela janelinha. Precisamos passear pelos caminhos mais profundos que direcionam suas decisões. Apenas assim podemos compreender de verdade seus padrões de pensamento e comportamento. ZMAT foi desenvolvida por Jerry Zaltman para que pudéssemos acessar a linguagem simbólica pela qual a mente constrói significados. Os participantes são convidados a fazer uma tarefa. Pedimos que eles busquem imagens que expressem seus pensamentos e sentimentos em relação a um tema. Um moderador certificado e altamente treinado os entrevista sobre as imagens escolhidas. Durante a sessão, exploramos metáforas visuais e sensoriais e compreendemos os diferentes níveis de significado dessas metáforas por meio de uma escalada. Por último, o participante constrói uma colagem. As transcrições são lidas e analisadas diversas vezes, até que a identificação de metáforas e arquétipos esteja esgotada. ZMAT oferece um olhar sobre o que realmente importa para o seu consumidor. E a partir disso, entregamos a nossos clientes insights profundos e transformadores. Nós fazemos a ponte entre aquilo que o consumidor diz e o que ele realmente sente. Tem 9 empresas, no mundo que tem essa licença de uso. A Troiano Branding tem a licença exclusiva de uso de ZMAT no Brasil. E dentro da Troiano Branding a gente tem 4 profissionais habilitados, a Patrícia que está aqui, o Edu, a Pamela e eu, que somos os 4 que podem aplicar a ferramenta. E aí eu pego muito dessa metodologia, muito do que a gente pensa, acho que vem nessa frase do Jaime, que ele diz o seguinte: o consumidor diz o que pensa, mas faz o que sente. Por isso que ZMAT usa uma metodologia que se baseia na neurociência, mas na neurociência não invasiva. A gente não tem nenhum device pregado na cabeça, é o processo mesmo de ZMAT que leva
a gente conseguir acessar esse inconsciente. Toda a sessão ZIMET começa numa tarefa anterior, a partir de uma pergunta específica que as pessoas trazem de imagem. Eu gosto muito desse autor, James Hillman, quem me conhece sabe, ele é um pós-junguiano, falecido há poucos anos, da Califórnia, e acho que ele não conhecia ZIMET, mas ele me dá uma ferramenta muito boa com essa frase dele. Ele fala: a natureza da pesquisa da psique é imagem. Somos um image-making organism. Eu nem traduzi isso, porque essa frase para mim é muito bonita e não dá para traduzir. A psique produz espontaneamente imagens que vêm do inconsciente. Assim, a linguagem do inconsciente é metafórica por natureza e as imagens são a via régia para acessar. ZIMET se baseia nisso e é por isso que vem a sua força. Edu, eu vou pedir para você contar um pouquinho sobre essa tarefa ZIMET. No videozinho a gente viu um pouco do processo, né? Então, quando a gente vai entrevistar as pessoas para um ZIMET, a gente pede uma tarefa prévia antes. Essa tarefa é que essa pessoa recolha algumas imagens que representem sentimentos e pensamentos, né? As imagens têm que ser metafóricas. E nesse estudo, a gente fez 2 perguntas ZIMET, né? Uma no campo da realidade e uma mais no campo da idealização. A gente pediu para as pessoas trazerem imagens que representavam pensamentos e sentimentos sobre o que elas acham que vai acontecer com o mundo quando a pandemia acabar e como elas gostariam que o mundo fosse depois que a pandemia acabasse, né? E uma coisa que a gente reparou quando a gente pediu essas tarefas para as pessoas foi muito fácil recrutar para conseguir, né? Normalmente, recrutamento para entrevistas ZIMET ela é um pouco mais difícil do que de uma entrevista normal, porque tem essa tarefa prévia, nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer isso. Mas aqui a gente sentiu que as pessoas queriam falar sobre o tema, né? As pessoas estavam ansiosas para falar sobre o que elas estavam sentindo. Não, acho que depois do que o Edu falou sobre as tarefas, né, e como as pessoas se engajaram, é importante colocar também o quanto as imagens que elas trouxeram nesse projeto são imagens muito marcantes. Em todos os projetos ZIMET que a gente faz, sempre a gente tem imagens muito ricas, né? Porque é isso, elas abrem, elas são a via régia para o inconsciente, então elas trazem significados muito ricos. Mas nesse projeto, acho que o tema estava muito à flor da pele. Então, as imagens elas foram ainda mais, né, interessantes, bonitas, poéticas, e aí acho que é importante vocês saberem que daqui em diante todas as imagens da apresentação são provenientes do que as pessoas trouxeram para as entrevistas. Queria passar pela primeira ideia, que é a seguinte: a evidência da nossa fragilidade. Eu acho que todos nós ficamos muito surpresos com essa perda do controle. O nosso mundo, até então, era muito controlado. A gente achava que controlava tudo. Pô, a gente tem Big Data, a gente tem algoritmo, o mundo funciona por drone, as coisas chegam à minha casa por satélite, né? Doug e Bob foram lá fazer uma expedição, os carros autônomos, as fibras, a velocidade, né? De repente, nós pusemos as nossas vidas em modo avião, né? E acaba com essa fantasia mais onipotente de que o mundo estava em nossas mãos. A gente escutou isso das pessoas exatamente dessa forma, como se a vida tivesse ficado em modo avião. Veja, isso é uma forma metafórica da gente falar da vida. Essa é uma das imagens também bastante forte. Eu até comecei falando de tsunami, né? Acho que é uma imagem disso exatamente. E a pessoa fala, é como um tsunami, algo que você não pode parar. Uma pessoa trouxe essa imagem bastante sombria, né, de um dia escuro, e ela traz isso, né? Estamos num mundo sombrio, mais do que nos proteger do vírus, precisamos nos proteger de nós mesmos. Criou também esse negócio da gente não querer encostar nas pessoas ou da gente ter medo daquele lado nosso que estava se revelando diante desse tsunami. É como se nós mesmos não nos conhecêssemos tão bem quanto a pandemia fez mostrar. A gente viu uma outra imagem que nos chamou muito a atenção. Lembrando, gente, a gente pede imagens, é uma atividade individual, uma sessão que demora 2 horas. A gente viu muitos dominós sendo
trazidos, né? Alguns, sempre eles naquela imagem que a gente tem na cabeça, bem registrada dos dominós caindo, e a pessoa falando isso, a crise já começou, há um movimento contínuo, progressivo, a sensação de que a gente não vai conseguir parar esse dominó. Eu ainda tenho, para ser bem sincera, ainda essa sensação. Um outro dominó trazido por uma outra pessoa, nessa ideia de incapacidade, né? Que a gente não consegue fazer nada. A nossa, vamos dizer, absoluta fragilidade e esse compasso de espera em que a gente fica enquanto isso os dominós caem. Até que chega uma outra pessoa numa outra entrevista e põe uma mão ali salvadora e ele traz uma ideia bem interessante que apareceu em vários relatos que a gente teve em Zimet, é o seguinte, da ideia de que uma hora vai chegar alguma coisa, nem que seja uma força superior, uma fé, né? Então as pessoas vão ter que se apegar a alguma fé. Então, a fé pode ser a ciência, a fé pode ser Deus, a fé pode ser qualquer outra coisa, mas alguma coisa tem que chegar para trazer essa intervenção. A fé pode ser a vacina que nós estamos esperando. Então, essa primeira ideia da evidência da nossa fragilidade, eu queria trazer esse resumo. Fé, esperança e crença em uma força superior são o que mantém as pessoas avançando nesses tempos difíceis. Por outro lado, né, existe um outro fator que também ficou bem visível ao longo do projeto de Zimet, que é a ideia da crença da redenção, que também nos ajuda muito a navegar nesse momento. Então, a gente tem esse fantasma de que a gente vai ser dizimado, que nós somos e estamos muito frágeis e que a gente busca, de alguma forma, alguma salvação que nos tire disso. Então, aí acho que surgem todos esses relatos que eu trouxe no começo, inclusive de marcas de pessoas, a gente viu em vários condomínios e prédios, né? Pessoas mais jovens colocando bilhetes para fazer compras para pessoas idosas ou de grupo de risco. Então, a gente viu que a empatia foi um tema, a solidariedade, que nos uniu. Né? Parece que algumas divisões que a gente tinha de etnia, de orientação sexual, de classe social, ficou mais apagada. Né? É como se um mal maior tivesse nos colocado mais nesse sentido de irmandade, de fraternidade. Então, uma pessoa fala, estamos todos sofrendo do mesmo mal. Essa imagem, né, desse globo com todas as mãos representa a transformação que o mundo está passando. Vai ter mais solidariedade. As pessoas vão sair mais evoluídas, pois vão perceber que todos são iguais. Isso vai trazer mais compreensão. Existe, fantasia ou não, essa ideia de que o vírus acomete a todos e que isso vai trazer uma sensibilização maior para cada um de nós. O Jaime costuma usar mais recentemente até um artigo muito legal que ele escreveu, que ele falou que assim, a gente vivia num modo de vida em que a gente estava sendo dominado, todo mundo lembrar das aulas de física, né? Pela força centrífuga, né? Aquela que joga a gente para fora. O nosso mundo era todo para fora, pré-pandemia. O que a pandemia fez é nos trazer para dentro, né? Em ação aí a força centrípeta. Lembra das aulas de física? Que nos traz nessa reconexão com nós mesmos. Essa imagem fala um pouco dessa reconexão e de buscar uma saída de uma flor num ambiente asfáltico aqui, árido, né? Então ele fala, vejo que estamos procurando uma saída, uma forma de tirar algo de bom de tudo isso. Essa é uma outra imagem desse sentido de fraternidade, desse abraço do mundo, e ele fala, né, é o acordar da nossa relação simbiótica com o planeta. Essa é uma imagem muito bonita, plasticamente bonita, e ela fala desse retorno ao útero, né? Sinto que nessa fase as pessoas estão voltando para o útero, é uma gestação própria, essa ideia de renascimento. Nós estamos renascendo para um novo mundo que a gente não sabe qual vai ser, né? Então as pessoas refletirem sobre o que importa na vida. É esse o sentido de renascimento. Essa é uma imagem clássica de equilíbrio que um outro entrevistado trouxe. A gente vive em um ritmo muito mais acelerado que o planeta.
o isolamento é um choque para a gente perceber que a gente estava acelerado. Veja o quanto essas imagens de útero, de renascimento, de conexão com a natureza, com o nosso verdadeiro eu, aparecem. Então, assim, no meio do caos, a gente está ganhando essa possibilidade de renascer, como se a gente tivesse com o bilhete premiado na mão. Cabe a nós decidir o que vai fazer com eles. O terceiro tema aqui dos 3 que eu quero trazer, eu vou falar de caminhos mentais. Um dos outputs muito bacanas de Zimet é a gente conseguir criar o que a gente fala, um mapa mental. Cada entrevista gera o seu mapa próprio. A gente tem um software que é o Metaforia. Quando a gente sobrepõe cada um dos mapas mentais, a gente chega a um mapa mental consensual, que é quase como se fosse um raio-x. A gente percebe que o nosso mapa acabou tendo esses 2 lados também. Por isso até que o nosso projeto e o convite para vocês traz essa ideia de luz e sombra. A gente vê que algumas associações que nascem do Covid caminham por esse lado que vão levar a esse sentido do medo. Então, as pessoas vendo pessoas adoecendo, os hospitais lotando, né? As mortes crescentes e os gráficos nos trazendo isso, esse sentido de caos, de desamparo, de insegurança e das atitudes egoístas. Então, essa é uma via. Veja, o mapa mostra o seguinte, eu aperto um botão e é esse caminho mental que a gente tem, né? Então, assim, Covid aqui é como se fosse uma marca que nós estamos estudando. Quais são as associações que essa marca está promovendo na cabeça das pessoas? A gente tem também todo um efeito negativo, impacto na economia, de falências, de desemprego, infelizmente, que já era alto num país como o nosso, aumenta a violência, a gente tem educação que a gente está preocupado mesmo com algumas crianças em algumas fases, mais ainda do que outras. Uma outra via de conexões mentais, ela vem com esse uso do nosso tempo, com menos distrações, uma maior reflexão em momentos de isolamento pessoal, né? Tem gente que fica um pouco incomodado, muita notícia ruim, vai gerando uma ansiedade. E o lado luz também evoca. A gente viu pelas imagens um lado luz que Covid proporciona. O tempo sozinho, ele não é só ruim, ele me permite refletir, me permite ler. Ontem um professor meu falou, eu consegui ler livros que eu não conseguia, né? Então, isso tem um sentido de autoconhecimento, da gente ganhar um controle, melhorar a qualidade das relações com as pessoas que estão dentro da minha casa, né? Você também praticar essa possibilidade de olhar para o outro, de empatia, fazer a compra para uma pessoa, gera um sentido de solidariedade, alimenta a alma, alimenta a autoestima, né? A gente percebe essa fragilidade e a gente passa a olhar o nosso entorno, a natureza, tem um crescente respeito e isso traz uma vida mais harmoniosa, mais equilibrada. Então, esses também são outputs que a gente consegue pela uma metodologia Zimet e que refletem esses caminhos mentais de Covid. Então, acho que vocês conseguem perceber medo de um lado e esperança. Quando a gente estava diante de todos esses resultados, o que a gente viu? Uma coisa que nos surpreendeu é que talvez tudo isso que a gente viu, gente, a história já nos mostrou. Medo e esperança, fragilidade, salvação, desespero e saída. A gente teve muitos momentos da nossa história, indo lá para a Idade Média, até chegando na história contemporânea, passando pela história do cinema, né? O Eli está nos acompanhando, um expert em cinema, vou ficar até com vergonha de falar de cinema. Mas vamos lá, a gente lembrando o que aconteceu na Arca de Noé, que todos nós sabemos, a gente aprende, né? Então a gente viveu esse sentido na Arca de Noé da fragilidade, da impotência, mas chegou a Arca, foi lá, né? A pata com o pato, a história que a gente aprendeu, né? A ratinha com o ratinho, passarinho com passarinho, todos se salvaram nisso e a espécie humana se preservou, a natureza e por aí vai. Sem falar no cinema, né?
Vingadores, Independence Day, Eu Sou a Lenda, todas as histórias, a maioria delas, né? Você tem uma batalha e quase que por um milagre a vida de novo encontra um herói, uma salvação e uma possibilidade de renascimento. Claro que tem perda, assim como tem nas guerras, não estou tapando o sol com a peneira, no cinema um pouco mais romantizado, mas tem redenção. Por que isso é importante? Porque dá um sentido de esperança, a gente aprende assim. Crianças aprendem assim e a gente vai somando essas experiências. Gente, o filme Tubarão, ele é quase, lembra lá, década de 70, 80? 70, né? Tubarão é 70. O primeiro Tubarão, ele é muito premonitório, aliás, muito parecido com a história que a gente viveu aqui no Brasil. Se vocês se lembrarem, o Tubarão falava de um prefeito daquela cidade turística que não queria escutar a ciência porque queria que a cidade continuasse a receber os banhistas e os turistas. Iam lá os pesquisadores e falavam assim, pessoal, o tubarão está vindo, os biólogos falavam, o tubarão está chegando, e ele resistia a isso. Gente, qualquer semelhança com a nossa história, com Bolsonaro e com a demora com que o Brasil demorou para se render, né, à ciência, apesar de todas as evidências. Então, assim, o cinema, a história, todas essas narrativas culturais estão impregnadas no nosso inconsciente coletivo, trazendo essa frase e 3 ideias no nosso mundo das marcas. Eu vejo como se estivéssemos andando em direção a uma luz no fim do túnel. O túnel é escuro, cheio de dificuldades, mas estamos indo para um lugar de luz. Podemos aprender durante o percurso e sair pessoas melhores. Eu espero muito que esse seja o que nós estejamos visualizando no final do túnel. Se vai ser, eu não sei, mas nós estamos nisso. E eu comentei, nós somos uma empresa de branding, embora um é psicólogo, outro é sociólogo, outro trabalha com história, outra, enfim, a gente gosta muito de gente, nós somos, acima de tudo, pessoas curiosas. O que move nós, há 27 anos na Troiano, eu acho que é a curiosidade. Mas, em última instância, nós temos esse compromisso com os clientes, com os projetos que a gente faz, e por isso a gente traz 3 implicações para o branding. O primeiro é o seguinte, todo mundo que está nos ouvindo, gestores de marcas, e nós como consumidores também, o que a gente diria? Em primeiro lugar, gente, um cuidado muito especial. Esse momento de pandemia pede um zelo, um carinho, uma empatia e uma linguagem equilibrada, né? Não é se fingir só, né, de bonzinho. O consumidor não aceita mais, quer dizer, marca não é tapume, não esconde aquilo que a gente quer esconder, né? As marcas são vitrines. Então, acho que a linguagem, o jeito de se falar, a pertinência do momento, então não é nem para ser cor-de-rosa, mas também não é para aterrorizar. Mas acho que um cuidado com a linguagem e respeito e empatia nesse momento, quando a gente pensa nas narrativas que as marcas falarão. O segundo ponto é, dessa fase sobrarão lembranças. A gente espera que as marcas de vocês, marcas dos nossos clientes, marcas das quais a gente convive, saiam melhores da pandemia, que tenham usado esse momento para criar alianças, para serem grandes prestadoras de serviço. Muitas empresas e marcas estão fazendo isso, e não usar a nossa vulnerabilidade simplesmente para alavancar, para fazer uma chantagem, para nos manter refém dessa relação. Essas vão sair muito machucadas, porque a gente está, inclusive, com tempo para olhar os acertos, mas também tempo para olhar os erros de algumas marcas. E, por fim, eu queria dizer que a teoria de Darwin, hoje a gente passou pela história, Idade Média, Arca de Noé, e Darwin, né? Fiz um recap das aulas de escola, nos nossos ensino fundamental e médio. Darwin continua mais presente do que nunca, se a gente for se lembrar, né, que só sobreviverão as mais adaptadas. Isso vale
valeu nas espécies, vale para nós como profissionais e vale muito para as marcas, né? O que as marcas mais adaptadas a esse cenário têm ou fizeram para não ser extintas? A gente já está vendo, felizmente, talvez algumas que se comportaram mal, infelizmente, algumas marcas que acabam não sobrevivendo. E se a gente puder fechar com 3 ingredientes, na nossa visão, que são fundamentais para essa sobrevivência darwiniana, a gente diria ter um propósito, uma razão de existir verdadeira, transparente, ter consistência. Marcas dependem de criar histórias que se repetem. A gente viu esse efeito da repetição das histórias, o quanto cria memórias na nossa cabeça, vale para a marca também. E autenticidade, gente, não tem mais espaço para mentira, para inventar. Tem que ser do coração da verdade. É isso que a gente queria devolver, trazer para vocês esse estudo que a gente fez em primeira mão. É a primeira vez que eu estava apresentando. Acho que eu estiquei um pouco, mas a gente vai ter tempo ainda de conversar. Muito obrigada por enquanto e queria poder responder dúvidas que vocês tiveram.